Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Chegamos, enfim, a mais uma jornada, o final de mais uma jornada de oração. Bom, nessa jornada de oração, na segunda-feira, nós ouvimos Deus falar sobre a nuvem protetora do Senhor. Na terça-feira, Deus nos falou através da palavra sobre a ansiedade, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Na quarta-feira, Deus nos falou no livro de Naum que Ele é um Deus zeloso, Ele é tardio em irar-se, mas Ele é um Deus justo. Na quinta-feira, Deus voltou a nos falar sobre a ansiedade, que nós devemos não andar ansiosos, levar todas as nossas petições ao nosso Deus Todo-Poderoso. Bom, e hoje nós vamos falar sobre unção de Deus. Na segunda-feira nós tivemos aqui uma unção do Senhor. Na quarta-feira o pastor ungiu os enfermos. E eu queria dar para você uma perspectiva de como você vai sair daqui essa noite ungido e de como é a unção de Deus nas nossas vidas. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4, versículos 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bom, e eu gostaria de falar para vocês que eu procurei quais unções, ou unção Deus tinha feito no Velho Testamento. E a primeira unção que eu encontrei é a unção do leproso. Como é que era essa unção? A unção do leproso, você sabe que a lepra naquela época era uma doença terrível e as pessoas, quando estavam leprosas, elas não podiam chegar perto das outras. E muitas vezes o leproso, ele se achava esquecido por Deus. Então, quando esse leproso era curado, eles faziam ali a purificação deste leproso. E dentro da purificação do leproso se fazia uma unção sobre a vida deste leproso. Então, a unção do leproso, se depois você quiser conferir na sua casa, está lá em Levítico 14, de 13 a 18. A unção do leproso são para as pessoas que querem ser curadas e perdoadas por Deus. Então, se hoje você veio aqui com a expectativa de ser curado e com a expectativa de ser perdoado por Deus, esta é a unção do leproso. A outra unção também que o Senhor fala na sua palavra, nós sabemos também que os utensílios da casa do Senhor eram todos ungidos, mas eu estou falando sobre pessoas. A outra unção é a unção do sacerdote, está lá em Êxodo 40, de 12 a 15. Você sabe que Arão e seus filhos foram ungidos sacerdotes de Israel. Então o sacerdote era alguém escolhido para ter acesso ao Senhor e falar com Deus, levando as orações do povo ao Senhor nosso Deus. A unção sacerdotal é para as pessoas que desejam se consagrar à oração. Olha que lindo! As pessoas que querem se consagrar à oração, elas vão buscar a unção do sacerdote. A unção do profeta, profecia. Está lá em 1 Reis 19, 16, quando Elias unge Eliseu, profeta, em seu lugar. O profeta era alguém ali no meio do povo que era escolhido por Deus, e essa pessoa escolhida por Deus falava da palavra de Deus para as outras pessoas. Então a unção do profeta é para as pessoas que querem ser usadas para pregar a palavra de Deus. A unção de rei, 1 Samuel 16, 13, onde Samuel unge a Saul, rei de Israel, e Samuel também ungiu a Davi, rei de Israel.
Então o rei, ele era ungido para governar todo o povo. Então a unção de rei é para as pessoas que precisam de autoridade para liderar. Então você vê aqui que a unção é uma consagração a Deus. E todo aquele que é ungido pelo Senhor, ele tem o dever de fazer a missão que nós falamos aqui. Bom, mas no texto que nós lemos agora, nós estamos falando que o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor ungiu o Senhor Jesus. E ungiu o Senhor Jesus para quê? E Ele vem falando. Quando a gente vê o nome de Jesus, né, Jesus Cristo, você vê lá que Cristo no grego é ungido. E Messias em hebraico também significa ungido. Todo aquele que segue ao Senhor Jesus, que é discípulo do Senhor Jesus, ele tem o dever de continuar a obra que o Senhor Jesus recebeu aqui para falar. Você sabe que esse texto ele também está lá em Isaías 61, quando você pega os 2 primeiros versículos que o Senhor abriu ali e falou sobre a unção que ele estava recebendo. Qual era a unção? Anunciar as boas novas aos pobres ou quebrantados. O que é a boa nova? O Evangelho. Então nós que estamos aqui, nós somos ungidos para levar a boa nova do Evangelho. Quem nos ungiu? Em Coríntios, a palavra de Deus diz que nós somos ungidos do Senhor, separados do Senhor para fazer a obra, consagrados ao Senhor para fazer a obra. E fala também que nós temos o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então anunciar o Evangelho de boas novas. E esse Evangelho das boas novas, ele é um evangelho do amor. Então, se nós queremos pregar a palavra de Deus, levar essa boa nova, nós temos em nós o evangelho do amor, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, nós devemos nos amar uns aos outros, porque a palavra de Deus diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A palavra de Deus também fala sobre o homicida. O homicida não é somente aquele que mata as pessoas, mas usa da palavra para às vezes matar as pessoas. Então o Senhor Jesus nos adverte que aquele que aborrece o teu irmão, ele é homicida. E nós precisamos vigiar, porque se nós enviamos, se nós falamos o evangelho da boa nova do Senhor, nós temos que ter o cuidado de nossos lábios abençoar e não amaldiçoar. Então a nossa boca, ela tem que ser transformada em bênção para levar o evangelho das boas novas às pessoas. Então o evangelho do amor. E ele vem continuando: enviou-me a proclamar liberdade aos cativos. Bom, os cativos que ele está falando aqui eram os israelitas, né? Eles permaneciam na dispersão que se seguiu ao cativeiro babilônico. Então, todas as pessoas hoje nós temos pessoas que estão cativas em suas mentes, cativas dentro dos seus lares, presos em seus medos, em suas angústias, em seus tormentos. Quem pode anunciar a boa nova a essas pessoas e libertar essas pessoas? Nós, usando o nome do Senhor Jesus e sendo discípulos do Senhor Jesus. Então nós somos usados, porque nós estamos aqui para completar a obra que o Senhor Jesus Cristo fez aqui nessa terra. Então nós estamos aqui para libertar os cativos. Então não perca nenhuma oportunidade de falar do evangelho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Use isso para que você possa estar libertando os cativos, aquelas pessoas que estão, em cativeiro, presas, amedrontadas, angustiadas e atormentadas. E ele continua: dá vista
aos cegos. Hoje nós vemos muitas pessoas cegas espiritualmente, acreditando em tantas fábulas, em tantas historinhas, mas esquecem de ver a grandiosidade de Deus, que é dar vista aos cegos. É justamente isso, pedir a Deus que abra os olhos das pessoas para que elas possam ver a grandiosidade de Deus, ou até mesmo a minuciosidade de Deus, porque Deus, Ele é grande, faz grandes coisas, mas Deus também faz pequeninas coisas, né? Como a célula ou como o átomo. Então, nós precisamos falar para as pessoas das coisas de Deus, para que elas possam enxergar, para que elas possam cair a escama dos seus olhos e elas possam ver as grandes coisas que Deus fez pela humanidade, tem feito e ainda vai fazer. E ele fala também para libertar os oprimidos, aquelas pessoas que estão opressas pelas obras satânicas, pelas obras das trevas. Então nós estamos aqui para orar ao Senhor nosso Deus, para clamar ao nosso Deus, também por aqueles que estão oprimidos. A função da igreja não é somente vir aqui e nós vamos orar somente pelos nossos pedidos. A função da igreja é orar pelos cativos, é orar para que Deus dê vista aos cegos, é orar para aqueles que estão oprimidos. Então a igreja recebe essa unção do Senhor Jesus para que possa proclamar a boa do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele continua, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é o dia da salvação. Se você olhar para o mundo, quantas pessoas estão caídas, quantas pessoas estão precisando de salvação. Se você olhar, né, a gente tem visto por aí quantas pessoas tiveram que abandonar os seus lares e hoje vivem nas ruas sem esperança. E muitas vezes nós fazemos como os sacerdotes lá fez da palavra de Deus e passamos de largo. A função da igreja é também proclamar a salvação do Senhor. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de proclamar o ano aceitável ao Senhor. O ano também dos remidos do Senhor. Então essa é a hora que a igreja se levanta, que a igreja se une em oração e que a igreja vai à frente para poder conclamar essas pessoas e trazê-las ao Evangelho. Então hoje nós somos ungidos, daqui a pouco o pastor vai nos ungir, como ele prometeu, que na sexta-feira ele ungiria todos nós, ele vai nos consagrar. Então hoje você recebeu essa palavra, para que serve a unção do leproso, para que serve a unção de sacerdote, para que serve a unção do profeta e para que serve a unção de rei. E você sabe qual é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo e qual é a missão que você terá que completar, de continuar, dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra. É para nós temos essa missão de estar à frente e da igreja se levantar em oração e começar a clamar e começar a buscar por essas pessoas que estão sem Deus e sem salvação. Nós precisamos, como igreja, nos unir, porque somos ungidos pelo Senhor. Cada um de nós não podemos ver o selo que o Espírito Santo colocou em nós, mas cada um de nós aqui foi selado pelo Espírito Santo de Deus e ungido para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Então que essa semana de oração possa dar continuidade a uma vida ministerial para cada um de nós, uma vida onde o seu ministério irá aflorar. Amém, igreja? Foi essa palavra que o Senhor colocou no coração desde a segunda-feira, quando o pastor ia pregar sobre o cego de Jericó. Na segunda-feira, quando eu estava ali sentada, o Senhor falou a unção de Deus sobre os meus servos para pregar a palavra de Deus, para ir adiante, dar continuidade à minha obra. Amém? Passo a palavra para o nosso pastor.